Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que nós vamos nos encontrando aí. Que Deus esteja com vocês, abençoe, proteja, conceda a vocês uma semana de alegrias, de tranquilidade, de paz e de muito amor. Voltamos aí ao nosso momento compartilhar, trazendo para vocês a oportunidade de refletirmos hoje sobre a temática das linguagens diferentes a partir do evento da Torre de Babel, que é a nossa história bíblica de hoje. Lembrando para vocês que começam a nos acompanhar agora, que nós estamos estudando as histórias bíblicas do Antigo Testamento. Começamos lá com a criação e vamos seguindo um roteiro estabelecido por um professor de teologia do nosso seminário Concorde da Igreja Luterana, que foi o professor Gell. Ele compôs um livro e esse livro a gente está seguindo aí, que é o livro de Histórias Bíblicas. Hoje nós paramos na história da Torre de Babel e você poderá conferir aí a história no capítulo 11 do livro de Gênesis. Ali você poderá dar uma olhadinha se quiser mais detalhes aí sobre a história. Então o que a gente percebe aí nessa história, que o professor chama de monumento do orgulho, né, que é essa torre levantada aí, que era um fenômeno, né, da engenharia, arquitetura, enfim, da criatividade do ser humano para alcançar seus objetivos, que era de talvez chegar até onde está o poder divino, né, essa ideia que eles tinham ali. Diz então o texto aqui que depois aí dos filhos de Noé, né, que foi o recomeço da história da humanidade que a gente viu aí no último capítulo, a humanidade se reorganiza, né, a partir da família de Noé, uma vez que estava livre agora de toda aquela contaminação dos pecados que foram lavados pelas águas do dilúvio, recomeça a história da humanidade. E eles então vão seguindo seus caminhos, e havia apenas então essa família que origina então um único povo, um único idioma, né, uma única característica de costumes e hábitos, né, que são o que torna esse povo muito forte, que torna esse povo muito unido, que torna esse povo com, de repente, alguns projetos assim bem definidos aí para comprovar o seu poder e para estabelecer seus limites. O povo parece não tem muitos limites aí, com a história desenvolvendo, com o povo avançando. Diz que eles foram para o Oriente e numa planície chamada Sinear, eles habitaram ali e disseram uns aos outros, né, que diz o texto bíblico, né? Vamos construir para nós uma cidade e uma torre que chegue até o céu. E assim nós nos tornaremos célebres, no nosso nome será importante para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então a construção de uma potência cultural, de uma potência religiosa, de uma referência para eles mesmos, né? Essa era a ideia, né? Vamos nos tornar aqui poderosos, importantes, e essa torre vai ser o ícone, né, que vai nos unir. Até hoje ainda a gente percebe, né, que existem marcos históricos que os seres humanos vão levantando para, enfim, estabelecer a importância de datas, de conquistas, de celebrações, e essas aí vão imagens, estátuas, obeliscos. Então tem muitos marcos que ainda é costume dentro da humanidade de construir para marcar seus momentos importantes. E isso está aqui também entre este povo, né? Vamos marcar a nossa presença dentro do mundo, vamos fazer um monumento que nos deixe inesquecíveis. E de fato conseguiram, né? Conseguiram ficar inesquecíveis, porque a história foi tão grande que entrou para a Bíblia e até hoje nós lembramos aquela história daquele povo por causa dessa grande torre. Diz alguns estudos teológicos aí que essa torre ela tinha uma base dentro das escavações que foram feitas aí. A gente vê que tem algumas referências de 92 metros da base, 92 metros quadrados, né, de base. Assim a gente vê uma construção de torres com oito torres, uma em cima da outra,
né? Então, imagina o tamanho disso, né? Que imponência, quanto trabalho, quanto material foi usado para fazer esse evento. E Deus lá de cima fica olhando esse povo fazendo todo esse movimento, né? E Deus vem e resolve mudar um pouco a história desse povo. Não era por aí o caminho deles, né? Então Deus faz o que acontece. Ele diz: esse povo é um só, todos eles têm a mesma linguagem, e isso é apenas o começo do que eles estão fazendo. Então Deus resolve estabelecer uma restrição nesse projeto da humanidade. E diz: vamos descer ali, vamos confundir a linguagem deles, para que não haja entendimento entre as pessoas. E assim eles serão dispersos por toda a superfície da terra e vão parar de construir essa cidade. Deus chamou então o nome deu para esse edifício, né, construído, essa edificação, o nome de Babel, porque ali Deus confundiu a linguagem dos povos. Então, a confusão das línguas, a multiplicação dos idiomas, para que as pessoas fossem obrigadas a se reagrupar dentro das suas linguagens e, por certo, se distanciar também. E isso fez com que a humanidade se espalhasse por vários cantos do universo, como a gente vê do planeta, né? Como a gente vê até hoje. Esse povo agregado por idiomas que desenvolveram culturas diferentes em função também dos espaços que ocuparam diferentes, e o mundo se faz de uma forma mais assim diversificada, né, e mais complexa. Muito bem, interessante a gente refletir sobre essa história por um viés que é bem marcante. Vejam bem, eles tinham agora uma realidade diante deles que eles não conheciam, que era a multiplicidade de idiomas. Muitos idiomas falados para uma única humanidade. E o povo primeiro se vê confuso, depois se vê na necessidade de se reorganizar em torno do que era conhecido, né? E aí o reagrupamento. Quando a gente vê essa diversidade cultural espalhada, a gente vai ver que também há um distanciamento entre as pessoas, até pelos hábitos e costumes dos lugares diferentes que acabaram sendo necessários, né, eles se distanciarem. E, por certo, isso vai estabelecer algumas separações entre as pessoas também. Não foi apenas um idioma, mas foram hábitos, foram costumes, foram pensamentos, foram atitudes que acabaram se diversificando, e entre algumas culturas vão surgir também alguns fatores discriminatórios. Ainda continua o sentimento de grandeza, de achar-se pouco melhor do que os outros. Algumas culturas diferentes vão se achar assim também e vão se dar o direito de separarem, excluírem, o que levou mais tarde ao pensamento de se perseguirem, de um conquistar as terras do outro, e isso foi gerando sentimentos de perseguição, de ódio, de maldade entre eles, entre os povos, né? As guerras vão surgindo com o passar do tempo também, e a humanidade vai ficando marcada por essa divisão. Não apenas territorial, mas também de pensamentos, sentimentos e atitudes. Quando Cristo vem nesse contexto também. Ele nasce dentro de um desses povos que foram espalhados lá. Agora surge então um povo da onde Cristo também vem. Ele também vem de uma etnia, de uma cultura, dessas tantas que foram multiplicadas aí na Torre de Babel. E este Cristo, quando vem, ele vem para trazer uma mensagem de unificação e paz entre os povos, entre os homens de boa vontade, como diz lá no texto bíblico. Um chamamento a uma unidade, uma unificação em torno de uma única linguagem, a linguagem do amor. E esse pensamento Cristo vai trazer, respeitando as culturas, respeitando as diferenças, valorizando aquilo que há de bom em cada cultura. A linguagem do amor é a linguagem que supera
as dificuldades, que vence as barreiras e que une os povos de novo. Cristo vem para amar o mundo, não apenas uma etnia. Ele vem para amar a humanidade. E ele vem para ensinar a esta humanidade a linguagem do amor, que aproxima, que perdoa, que acolhe, que ajuda, que estabelece empatias, que cultiva a solidariedade, que traz a ideia da alteridade, todos esses novos elementos que são capazes de aproximar as pessoas na base do respeito e na base da justiça. Esta é a linguagem do Novo Testamento. Esta é a linguagem de Deus para o povo. Esse mesmo Deus que antes estabelece a separação dos povos pela confusão das línguas, é o Deus que vem trazendo uma linguagem nova de unificação de todas essas culturas. Essa linguagem do amor é a linguagem que nós adotamos como cristãos dentro do mundo também, e temos aí um chamado especial para continuarmos pregando e anunciando este evangelho que une as pessoas, que é poder de salvação, e esta lei que serve para todas as pessoas, que serve de freio, de espelho, de norma de vida, que aproxima as pessoas também. Então, que Deus nos ajude a fazermos leituras, necessárias dessas realidades que ficam aí para nós nas histórias bíblicas, e que não esqueçamos da importância de nos unirmos e nos unificarmos em torno daquilo que é o valor maior para toda a humanidade, a linguagem do amor. Era isso que tínhamos para hoje então, para você ficar aí pensando e refletindo sobre o que você pode fazer para unificar as pessoas que estão à sua volta, para orar por esse planeta que se divide tanto, para que haja mais unidade, para que haja mais respeito, para que haja mais integração entre os povos e que a paz seja o produto maior para todos nós levarmos, anunciarmos e sermos aí mensageiros, que sejamos pacificadores e embaixadores do amor em todos os idiomas possíveis que possamos alcançar e nos seja possível dar o nosso testemunho. Deus abençoe você e sua família. Estamos aí, continuamos juntos. Semana que vem estamos mais uma vez pensando sobre novos temas. Vamos entrar na história dos patriarcas na semana que vem. Um tempo bom para você e para sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Bom tempo para você. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.